Mais uma história real. Se preparem, porque essa daí é de arrepiar. Olá, olá, meus amores. Vamos de mais uma história real. E esta história euzinha vivenciei, né, na minha infância e adolescência. Eu vou contar para vocês e vocês vão ficar se perguntando: gente, será que isso é verdade? E eu tô aqui para te provar que realmente foi verdade. Na época também isso saiu em um jornal local. Eu tinha mais ou menos os meus 13, 14 anos e eu morava numa casa bem afastada da escola, gente. Para chegar à escola, eu tinha que andar, eu e a minha irmã, 1 hora para chegarmos à escola. Então era bem longe, era uma terra, era uma rua de chão batido até a escola, uma estrada de chão batido até a escola. Até chegar ao asfalto, só para vocês terem uma ideia. E lá, como não tinha ônibus, gente, não tinha Kombi, não tinha ônibus, não tinha van, não tinha nada disso. E quando vinha, né, por exemplo, pais de aluno com prancha, charrete, o pessoal sabe o que é isso? A gente adorava quando a gente ganhava uma carona, porque olha quanto, né, economizava aí tempo e essa andança toda. Mas tinha um rapaz que a filha dele estudava nessa escola e ele morava bem afastado da gente e ele tinha uma picape. Então, o que ele fazia? Ele ia levar a filha na escola. E muitas dessas vezes, ele nos encontrava saindo de casa, ou até mesmo quase na metade do caminho, e ele nos oferecia carona. E a gente ficava como? Toda boba, né? Olha só, além de chegar na escola, né, de carro, olha o quanto a gente, né, facilitava a vida aí. Perfeito. Só que, na época, meu pai chegou e falou assim: olha, eu não quero mais vocês pegando carona com este rapaz. O nome desse rapaz, eu não vou aqui falar, mas eu vou dar um nome fictício a ele, tá? Era Francisco. Não quero mais vocês pegando carona com Francisco. Meu pai era um homem muito rigoroso, e assim, ele não tolerava questionamentos. Por quê? Mas por quê? Não podia perguntar isso. É não, é não. Perfeito. E nós éramos muito obedientes, né? Nós respeitávamos muito, né, o que meu pai falou. Quando foi no outro dia, coincidentemente, estávamos saindo e estava chovendo, gente. Chovendo, pensa, uma lama. E a gente está indo para a escola. E ele para perto da gente, com a filha no carro, e fala: entra aí. Eu olhei para minha irmã olhou para mim, e eu falei assim: não, a gente vai a pé. Ele falou: entra aí. Eu falei: não, né, com medo do meu pai, e sem entender o porquê a proibição. A gente era inocente na época. Perfeito. E ele passou a não parar mais. Toda vez que encontrava conosco, ele não parava mais. Ele dava carona a outras crianças e a gente não. Perfeito. Certo dia, como minha casa ficava de frente para uma encruzilhada, era uma casa muito humilde, eu escutei uns estrondos vindo dessa encruzilhada. E eu olhei pela fresta da janela, na época eram aquelas janelas de madeira, né? E eu olhei pela fresta da janela e vi fogo, né? Meio que um incêndio ali na encruzilhada. Eu morava, gente, de frente para a encruzilhada. E aí, quando foi no outro dia, tinha lá um corpo queimado. Claro que aquilo foi um boato se espalhando e aquela coisa toda, e todo mundo com medo. Gente, quem é que teve, né, a ousadia? Quem é que fez isso? E as perguntas aí que se pairavam no ar.
Aí, como eu era muito curiosa e sempre estava de ouvido aí em pé as conversas do meu pai com a minha mãe, eu escutei o meu pai falando que se comentava as redondezas que quem tinha cometido aquele ato era o Francisco. E eu comecei a entender o porquê que meu pai tinha receio de que nós pegássemos carona com ele. Pois muito bem. Então, os dias se seguiram, ele passava, levava a filha e eu já com aquele pensamento, eu já olhava para ele já com outros olhos. Eu já não via ele como aquele cara bonzinho, né, que dava carona, já tinha a imagem, né, que nós tínhamos dele já tinha se quebrado, eu e minha irmã. Passou-se o tempo, passou aí, vamos colocar 1 ano. E antes, né, depois desse incidente do corpo incendiado, ouvimos muito mais coisas. Falavam muito mais coisas a respeito desse Francisco. E criou-se um certo temor no lugar com relação a ele. O pessoal já ficava com medo, porque digamos que ele era o justiceiro. Entenderam? O justiceiro. Então, numa emboscada, esse Francisco veio a óbito. Prepararam uma emboscada para ele e esse Francisco veio a óbito. Enterraram esse homem no cemitério local, aqui no Rio de Janeiro. Passado um tempo, né, aquilo foi caindo no esquecimento, todo mundo comentando, morreu o Francisco, e fizeram isso com o Francisco. Eu só não vou falar, gente, não vou ser explícita para não ter corte, tá? E o que aconteceu? Passou os 3 anos, e geralmente no cemitério local, após 3 anos, eles vão lá, né, abrir a sepultura, tirar as ossadas, para deixar a sepultura lá, para receber, porque acredito eu que era meio que um mausoléu da família, porque foram lá para tirar o corpo, para se colocar outro. Só que quando aconteceu a data, né, da retirada, e engraçado é que isso também repercutiu, porque como ele era uma pessoa que tinha marcado muito na época, e tipo assim, gente, coveiro, pessoal que atendia lá no atendimento dentro dessa capela lá dentro do cemitério, vazava informações. Sempre tinha informações sobre essa história. E quando foi a exumação, realmente houve um burburinho. Perfeito. Chegou o dia da exumação, né, da retirada desses ossos. Quando eles abriram o caixão, estava lá o corpo intacto. Só que de bruços. O cabelo havia crescido, a barba havia crescido. E eles perceberam que o caixão estava rachado. E aí alguns vão questionar assim, mas ele poderia ter sido enterrado vivo. Só que não. Foi feito todos os trâmites, a autópsia, né? Legitimaram o falecimento, e aquilo ali se tornou um assunto na ocasião. E aí alguns vão pensar da seguinte forma: gente, ele era um espírito sem luz, ele era tão ruim, né, que ele conseguiu se manter vivo. Na realidade, a gente sabe que ele não se manteve vivo, mas a energia que impulsionava ele a fazer o que ele fazia. E essa história correu há muito tempo aí, esses comentários, né, no lugar onde eu morava. Então, gente, essa é mais uma história real, essa vivenciada por mim, né,
onde eu pude aí presenciar todos os comentários, os acontecimentos. Vou convidar a você, se tiver uma história aí real que tenha acontecido com você ou com alguém conhecido que possa aí, né, permitir a narrativa aqui no canal, pode mandar pra gente aí no e-mail que está descrito no canal, tá bom? Aguardo você e a sua história. Beijo.